Olá, gerações, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Terciane Lima. Esse canal é voltado para a espiritualidade com fatos da atualidade, trazendo insights, talvez respostas. Muitos têm falado sobre um despertar espiritual que está acontecendo em massa, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E de repente, aqueles que estão despertos ou que estão despertando agora, ao buscar por respostas, sempre encontram coisas relacionadas à quinta dimensão, seres arcturianos, pleiadianos, sirianos. E de repente, parece que tudo está lá fora, está além de nós. Esse canal, de uma forma simplificada, irá te mostrar que nem todas as respostas que se busca estão lá fora, mas aqui dentro, dentro de nós. Não só dentro de nós, mas também dentro dessa 3D. O que tem acontecido? Crianças cristais estão vindo à Terra, crianças índigo, e esses mesmos já são evoluídos, eles já estão preparados para isso que estamos vivendo agora, nesse exato momento. E nós? Quem nos preparou? Será que estamos preparados? Será que conseguimos passar por isso, equilibrando a mente, sem ter um surto coletivo? Esse é meu intuito. Buscar levar para vocês, de uma forma simplificada, que nós fomos preparados também. E talvez pelas pessoas mais magníficas que passaram. Tivemos a honra de conviver com a geração ferro. Aqueles avós, bisavós que conviviam com nós e que nos ensinaram que através do trabalho árduo, da força de vontade, da honestidade, se vai muito além do que se imagina. E é por esses que eu estou aqui agora. Meu intuito é trazer, através de filmes, desenhos da nossa geração, aqueles poucos que conseguiam assistir através da televisão, os que tinham televisão em casa, aqueles desenhos, aqueles filmes, eles sim já estavam nos preparando para esse exato momento que vivemos hoje. Mas éramos jovens demais para entender. Éramos pequenos demais para ter esse conhecimento. E hoje, adultos, eu afirmo, fomos preparados sim. Eu chamo agora um desenho que particularmente eu amo, que é Caverna do Dragão. Será que esse desenho traz algo oculto por detrás dele? Será que ele queria nos trazer alguma mensagem ou nos preparar para isso que estamos vivendo hoje? Para quem não conhece o desenho, roda a vinheta. Hoje vamos falar do desenho Caverna do Dragão, lançado em 1983 e estreando no Brasil em 1986. Foram 27 episódios lançados e 3 temporadas. Um desenho muito bom para a época, que terminou deixando fãs frustrados, devido ao fato do desenho nunca ter tido um final, o que levou a especulações. Ao ser questionado, o autor do desenho relatou que não teve fim por causa de recursos financeiros. Eu decidi trazer esse desenho, Caverna do Dragão, pelo simples fato. Qualquer semelhança não é mera coincidência do que estamos vivendo nesse exato momento. O desenho traz duas versões. Uma que foi dita há anos, lembrando que o autor do desenho nunca deu um final para ele. Então, diante dessa situação, teorias da conspiração foram lançadas, em que citava que o desenho não teve um final pelo fato daquelas crianças se encontrarem mortas. Morreram num acidente num carrinho, naquele mesmo parque em que elas estavam. Contudo, foram parar numa terra chamada de umbral. Umbral para a espiritualidade é um local que se encontra entre a terra e o céu. Fica no meio termo. E nesse lugar, nada mais acontece
que uma situação de consciência daquelas pessoas que se encontram lá. Tudo causado pela sua própria mente. O desenho retratado fala sobre a situação daquelas crianças em uma outra dimensão. Então, sim, pode ser verdade essa versão. Porém, amantes do desenho, fãs de RPG, criaram uma outra versão em 2020, retratando o quê? Aquelas crianças estavam sim em outra dimensão e que elas voltam para casa. E o Vingador não era o ruim da história. Na verdade, ele era o bom moço, apenas uma pessoa corrompida. Faz sentido. Eu particularmente acredito nas duas versões. E deixo isso bem claro para vocês porque vou trazer aqui insights, situações que possam semelhar com a nossa realidade que vivemos hoje. Um exemplo clássico. Essas crianças que foram, suponhamos que elas foram nossas representações nessa terra, nesse exato momento em que vivemos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Afinal, quantos de nós queremos voltar para casa, em um lar seguro, longe de um mundo que temos que ser guerreiros todos os dias, vestir nossas armaduras e pegar nossas armas, lutar contra um dragão por dia? Quantos de nós temos esperanças dentro de nós? Essa mesma esperança faz com que continuamos a lutar nessa terra, rumo ao desconhecido. E também nos faz acreditar naquele final de novela. Quem nunca, né? Espera como aquele final que os amantes do desenho criaram em 2020, em que todos voltam para casa e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tem um detalhe, exceto o mago Presto volta para casa. Ele decide ficar. Segundo ele, precisava aprender a ser um bom mago. O desenho traz muitos significados para nós. E a espiritualidade sempre nos protege, sempre nos abençoa. E com certeza merecemos sim um final de novela, em que tudo se termina bem. Mas para isso tem que haver um merecimento. E quantos de nós não têm feito por merecer? Esse desenho ele retrata a nossa realidade hoje. Não estamos muito distante daquele mundo que aquelas crianças viviam. E tem uma parte na Bíblia em que fala: só herdará o reino dos céus aquele que tiver coração de criança. Será que o desenho nos traz essa percepção para buscarmos dentro de nós crianças inocentes e que mesmo assim buscam através das suas armas lutar todos os dias, tentar ser melhor, dando um sentido. E no final das contas, temos que ajudar alguém que foi corrompido como Vingador a ser uma pessoa melhor? Será que o desenho nos traz a percepção que nós devemos ser alguém melhor? E como acessar isso? Como descobrir o nosso propósito de alma? Contudo, não é difícil. É só olharmos para dentro de nós mesmos e encontraremos todas as respostas. Nesse despertar em massa que está acontecendo, estamos buscando lá fora respostas. Seres extraterrestres, o que existe além de nós? Só que estamos esquecendo do essencial, em que a própria Bíblia nos dá um discernimento, para buscarmos dentro de nós essa criança, para poder herdar o reino dos céus. E conseguimos isso aqui, nessa 3D, a partir das nossas atitudes, a partir da nossa conduta. O primeiro passo é nos descobrirmos, olhar para dentro de nós. Sei que não é fácil, esse é meu intuito, fazer uma imersão e resgatar essa criança. Muitas pessoas retratam sobre a cura da criança interior. E a minha pergunta é:
Como está a sua criança interior? Desses guerreiros no desenho que nos representam, quem você tem sido? Qual desses guerreiros você escolheu a armadura para sobreviver nessa 3D? Você tem buscado se conhecer? Você tem buscado respostas dentro de você ou só tem buscado fora? Afinal de contas, para nos deslumbrar, nos iludir, tá cheio de mestre dos magos por aí. Porque eu particularmente acredito que o mestre dos magos não era o bonzinho da história. Se fôssemos representados por essas crianças do desenho, esses jovens guerreiros, quem dessas crianças te representaria nessa terra? Você se espelha no Eric, aquele que vive reclamando e coloca dificuldades em tudo, mas na verdade ganhou um escudo para se defender nessa terra, pois é um medroso e por ter tanto medo prefere atacar com palavras em meio às dificuldades. Só cabe se defender com o seu escudo de proteção. A Diana te representa? A guerreira que tem um bastão para soltar suas dificuldades em meio a tantos problemas nessa terra? E assim você vai sobrevivendo, saltando todos os empecilhos que aparecem. Você se parece com o Bob? Aquela criança que se apega a um animal frágil como a Uni? Pois na verdade, aquele ser era a representação do interior do Bob. Uma criança frágil, longe de casa, sem família e precisando ser protegido. Afinal, quantos de nós não nos apegamos em animais, nos nossos pets, para fazer por eles o que nunca fizeram por nós? Mas o Bob não é tão frágil assim. Basta mexer com alguém que ele ama para ele se transformar em um guerreiro. Você se espelha na Sheila? Afinal de contas, esse mundo não é fácil. E muitas vezes preferimos colocar nossa manta e ser invisível ao mundo, pois é mais seguro não sermos vistos, nos escondermos no nosso quarto, longe da maldade humana, e assim não sermos machucados e feridos, pois não é fácil. Você se vê no guerreiro Hank? Busca coragem para enfrentar esse mundo? Leva um arco sem fio e flechas que não existem? Mas, na sua determinação e bravura, quando necessário, surge a flecha e acerta seu alvo, através da sua fé, pois apesar de ser invisível, o guerreiro traz bravura e muita coragem. Você se vê no mago Presto? Afinal de contas, ele é um mago que tem um chapéu e seu poder em mãos, mas nunca conseguindo fazer nenhuma magia dar certo. Afinal, quantos de nós temos poder em mãos e não sabemos usá-lo? E de maneira incorreta, por não saber acessar esse poder, nos anulamos. Meus queridos, vocês já tinham parado para pensar nessa possibilidade? Ao invés de a gente ficar criando finais para o desenho, se as crianças, afinal de contas, estavam não mortas no umbral, ou se elas voltaram finalmente para casa. Essa outra percepção, que na verdade o autor não deu um final para o desenho, porque elas nos representam nessa terra. E ao nos representar nessa terra, o final só tem uma pessoa que pode dar. Somos nós. Se vocês perceberem, aquelas 6 crianças em uma terra desconhecida, não tinham opção a não ser se unir. Elas se uniam diante das dificuldades, através da união. Cada dia enfrentavam uma missão diferente. E elas carregavam dentro de si uma esperança. A esperança de que iriam voltar para casa. Quem sabe somos nós nessa terra? Perdidas, sem rumo, longe de casa. A única certeza que temos, às vezes, é fazer uma amizade. Buscar nas pessoas, nas situações, um desafio, uma esperança. Esperança essa que um dia talvez voltaremos para casa. Talvez o autor queira passar isso para nós, que não é sobre um final,
É sobre encontrarmos dentro de nós respostas, nos unirmos a pessoas com almas compatíveis, mesmo que tenham personalidades diferentes, e através da união fazer uma força. Quem sabe encontrar o caminho de volta para casa. E é por essas e outras que eu trouxe esse desenho. Se quiser a parte 2 dele, segue, compartilha e pede aqui. Porque com certeza esse desenho traz muitas respostas para nós, que estamos todos perdidos nesse despertar em massa. E através não só dele e outros desenhos, eu provo que apesar de vir a geração índico, a geração cristal, e aí de repente a gente fala, essas crianças já estão preparadas para isso que está acontecendo. E nós estamos à deriva, abandonados? Não, nós também fomos preparados, só que éramos jovens demais para perceber. E hoje, com maturidade, talvez enxergamos, não só nesse desenho Caverna do Dragão, mas em outros desenhos também, que fomos preparados o tempo todo. Segue, compartilha. Se quiser a parte 2, pede aqui e a gente continua nesse insight de Caverna do Dragão.